Falando de livros. E agora eu tenho o prazer de conversar com Lali Cataguases. Ele nasceu lá em Santana de Cataguases, na zona da Mata Mineira. Foi engraxate, balconista, bancário. Depois disso, ele acabou ingressando na área do audiovisual, atuando como curta-metragista, como roteirista, diretor, produtor e continuista de filmes audiovisual. Aí ele começou a escrever e agora publica O Homem que Era Verde, o livro que saiu pela Ibis Libris Editora. Bom dia, Lali. Bom dia, Rosali. Então, é grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário. Você acabou de lançar, no sábado passado, O Homem que Era Verde. Exatamente. Né? Se ainda é verde, se é de Cataguases, é a terra do verde. Pois é, menina, não tinha pensado nisso ainda, né, da revista Verde, né, dos verdes de Cataguases da década de 20, né? Claro. Do século passado, realmente não tinha pensado nisso. Mas o verde é mais, né, o que eu quis mesmo colocar como verde, é pegando emprestado o nome do título, né, de um dos contos, né? Uhum. E também que, né, é o primeiro livro, então estou me considerando um escritor ainda verde, o primeiro de uma longa trajetória, se Deus quiser, né? Sim, é. E, pois é, mas esses contos que tem aqui no Homem que Era Verde, que se reuniu, você já vem escrevendo há um tempo, né? Pois é, sim. Eu comecei a escrever, na verdade, meus 15 anos, mais ou menos, fiz uns 2 contos, inclusive de terror, que na época eu era muito fascinado por filmes de terror e tal. É a época que a meninada tá toda fascinada com terror. É engraçado, é coisa de época mesmo, tem que contextualizar a coisa, né? É verdade, é legal. Inclusive tem um deles, né, um dos contos, você vê como é que é a coisa, né, eu tive que fazer um dos contos, é de terror, que é A Casa dos Rosenberg, é um conto de terror, eu tive que colocar um de terror, né, e depois, nos meus 20 e poucos anos, voltei a escrever novamente, fiz mais 3 contos, né, pequenos assim e tal, mas mais ficção, né, não deixei o terror de lado, mas engavetei, aquela coisa assim, que, né, é uma coisa, um sonho, né, ser escritor um dia, quem sabe, né, vou deixar isso pra lá. Mas aquela coisa, quando eu ingressei, como você disse, eu ingressei no audiovisual, que foi em 99, tem, né, 11, quase 12 anos que eu estou, né, nessa área de curta-metragista, audiovisual, né, como um todo, na verdade. Uhum. Então eu me achei mais na escrita mesmo, no roteiro, sabe? Inclusive, quando eu teve uma época dentro desses 11 anos que eu gosto muito de televisão, gosto muito de seriado de televisão. Então eu criei uma série de televisão que eu ainda vou, né, correr atrás. E parei 6 meses, quase um ano na verdade, para poder só escrever os roteiros. Eu quis primeiro escrever todos os episódios, entende? Para depois tentar negociar. Né? Geralmente não é assim que se faz, mas eu queria exercitar. E foi uma das melhores partes, assim, sabe? Melhores fases da minha vida, essa parte que eu realmente eu confirmei esse prazer de escrever. Bom, então o negócio já está crescendo, né? Mas essa coisa de ser escritor não é um ofício mesmo? Pois é, menina. Mas tem que levar uma outra vida paralela, né? Pois é, a não vida dá. real. Você sabe que, não sei se você sabe, mas assim, alguns, são poucos escritores aqui no Brasil, você pode contar na mão, né? O Luiz Rufato é um deles. Que é de Cataguases também. Que fez o texto da 4ª capa, né, do livro, né? É verdade. Só que, assim, são poucos que conseguem realmente viver apenas da literatura. Né? Eu não sei se o Ronaldo Werneck consegue, mas o Ronaldo Cangiani eu sei que não, que é de Cataguases também, inclusive trabalha também na Caixa Federal, porque eu fui economiário também, eu trabalhei na Caixa, né, os 11 anos de banco. Então, assim, são poucas pessoas. O Luiz do Fato consegue, mas ele já disse em várias entrevistas, não estou falando aqui, não estou fazendo fofoca, né, é uma coisa pública, ele já falou que realmente eles conseguem viver, mas dos encontros que ele, né, que ele é chamado para poder participar, não justamente da venda dos livros, que realmente ainda não consegue, né? Não é um Paulo Coelho ainda, assim, né, que consegue viver, né? Mas no Brasil são muito poucos quem consegue, muito pouco. Né? Então, assim, eu estou começando carreira, então tá longe a história ainda, né? Mas conta pra gente um pouquinho mais sobre essa história dos roteiros. Então, Você continua trabalhando com roteiros? Sim. Agora eu estou partindo para animação, né? Porque eu já trabalhei muito com gente, assim, e tal, né? Agora não, agora eu estou querendo mexer com animação, eu gosto muito. E, apesar de não ser animador, mas assim, criando roteiros de animação, que eu gosto muito da coisa poética, entendeu? E a animação dá muito esse lado, principalmente criança, né? Eu já tenho, inclusive, meu último curta, né, que foi o Voo da Cegonha, era uma criança surda, né? Que está me levando para esse mundo dos especiais, né? Dos marginalizados, assim, né? Da minoria, na verdade, né, que eu nem sabia, né, que eu estava desenvolvendo um trabalho para eles, assim. Que a minoria é tão grande, né?
É incrível isso, né? Igual você falou assim do Verde, né? Da revista Verde, parece uma coisa, sabe? É casual, é instintivo, né? Eu nem tinha percebido isso. Mesma coisa aconteceu nos meus trabalhos audiovisuais, né? Quando eu fiz Voo da Cegonha, que era um menino surdo de 5, 6 anos, que eu tive que envolver no mundo do surdo, fazer pesquisa e tudo mais. Que aí eu comecei, por causa de uma entrevista que eu fiz com uma menina surda, com uma professora surda, que eu comecei a perceber os meus filmes anteriores, todos eles, desde o primeiro, olha que coisa louca, tinha alguma coisa com essas pessoas especiais, ou a da minoria, que primeiro foi um louco, depois foi um paraplégico, tem um surdo, tem a terceira idade, por exemplo, a série, né? São 5 mulheres na terceira idade, que são as protagonistas, negros, né? Aí vem o livro agora, né? Que tem também um audiolivro junto, que foi pensado esse audiolivro por causa dos cegos. Então vou pegar por aí. Você lançou agora o Homem que Era Verde junto com um audiolivro, que é o seu mesmo livro em versão audiolivro, né? MP3. Então. É um CD. E por que essa opção de lançar os dois juntos? Quem compra um leva o outro? Isso. É justamente por causa disso, por causa do filme, né, O Voo da Cegonha, que eu vi que eu estava sempre tocando o mundo, né, dos especiais, né? Aí eu falei assim, aí eu pensei em tudo que eu já tinha feito, e falei assim, gente, engraçado, e os cegos, né? Aí foi uma coisa assim meio pensada, na verdade, né? Quando eu coloquei, porque esse livro, ele foi patrocinado pela Lei de Incentivo, né? De incentivo à cultura aqui de Belo Horizonte. Da Prefeitura, né? De Belo Horizonte. De Belo Horizonte, é importante falar isso, que eu estava esquecendo. Aí, quando eu coloquei o projeto inicial, na verdade, era o livro simplesmente impresso, e separadamente haveria, então, um audiolivro. Seriam só 50 unidades, que seriam doados, já foi, inclusive, que foi uma receptividade muito legal, que a gente até queria falar um pouquinho disso depois, se der tempo. Por favor. Para 50 instituições de cego do Brasil inteiro, entendeu? Aí aí a prefeitura, né, eu passei, né, fui selecionado e tal, passei e tal, e depois de pronto, já começando já a trabalhar, estava inclusive pronto já o CD, né, aqui, porque eu fiz aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Aí um colega meu, também que está começando carreira de escritor agora, que também trabalha no audiovisual, está começando carreira igual eu mesmo, igual a mim. Aí ele falou assim, Lalipe, já tá com a mídia, mas a parte cara você já fez, né? Que é a mídia, né? O trabalho do estúdio e tudo mais. Então, copiar e colocar em cada livro é legal, para te dar um plus no projeto e tal. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E eu tinha realmente, né, tive uma economia dentro do projeto, numa determinada rubrica lá, e consegui então remanejar, a prefeitura autorizou. Que coisa então, a partir legal. de agora, então todo mundo vai ter. Né? Isso foi legal, porque você tem essa opção. Porque verdade. É muito moderno isso e é legal, porque todo mundo, inclusive universitários, estão falando aqui na rádio FMG, né? É muito comum hoje os universitários, né, tem essa vida louca e tal, ouvir muito, né, você tem uns textos lá... Pois o audiolivro está ganhando um mercado justamente para as pessoas que, por exemplo, ficam presas no trânsito. Exatamente isso. Então, deixou de ser uma coisa para os que não conseguem ler um livro. E não consegue ler também no trânsito, né? Que a gente que passa mal lendo, né? Exatamente. Então, ouvindo é diferente. E você pode ficar estudando e tal, então, no caso, ler literatura também. É um novo formato, é uma nova plataforma que cabe também à literatura, né? Exatamente. Agora, vamos falar dos seus textos. Eu senti que os seus textos têm muito de biográfico. Tem alguns são biográficos. Muitos são inspirados na sua vida cotidiana. Isso. Então, muito da infância, alguma coisa daqui, né? São coisas que me marcaram, né? Quando eu vim pra cá, por exemplo, sabe, aconteceu um fato muito importante, também tá aí no texto chamado Herê, né? E são várias coisas, né? Coisas da minha avó, por exemplo, que é muito legal também, né? Minha avó quando conheceu o mar, sabe? Eu, na minha infância também, em relação às descobertas minhas, assim, são sabe? coisas do cotidiano de alguém que nasceu no interior de Minas e que veio pra capital. Também, né? E tem coisas também que me tocaram, porque é o seguinte, depois que eu parei de escrever, assim, lá com 20 anos, né? Muitas coisas me incomodavam, eu sempre registrava. Ou registrava isso em livro, em cadernetinha mesmo, deixava se algum dia eu vou escrever, sabe aquela coisa assim? Ou então na memória mesmo. Tinha, por exemplo, tem um fato que aconteceu, que foi verídico, né? Que uma matéria que aconteceu, não vou entrar bem ao caso aqui, que o texto chama Armagedão em Looping, que é uma coisa verídica de um rapaz lá nos Estados Unidos, lá, que fez um ato altruísta, assim, sabe, completamente, assim, tocante, e que eu chorei aqui em casa assistindo essa matéria e me tocou profundamente. Eu vou acabar escrevendo sobre isso, né? Que é tipo assim, o ser humano ainda tem jeito, entendeu? Aquela coisa, a gente está sempre vendo televisão, morte daqui, assassinato dali, fulano mata não sei quem, aquela coisa toda. E você diz, gente, para onde que a gente está indo? Para onde, né? E às vezes você vê algum determinado ato, assim, sabe, que preenche, sabe, que é maior, uma coisa pequena, mas que é muito maior do que essas coisas ruins que a gente fica, né, tomando conhecimento, né? E me marcou profundamente, e é isso que eu quero também nos meus textos, sabe como é que é?
passar alguma coisa. Eu quero que as pessoas leiam, né? Sim. Mas que, sabe, que pensem um pouquinho. Não quero mudar o mundo, não é levantar bandeira, sabe? Assim, não é nada disso, sabe? Mas eu quero passar alguma coisa. Eu quero que as pessoas leiam e sintam, entendeu? Assim, que toquem. Legal. Né? Agora, você acha que essa coisa de você ter nascido lá em Cataguases te deu essa veia artística, literária? Pois é. Começar no audiovisual, né? Porque quando eu pensei no nome Cataguases, aquilo ali já era apelido, né? E Cataguases, não só por ser sonoro, mas principalmente por Humberto Mauro, né? Porque eu estava justamente começando com audiovisual, né? É verdade. E, bom, então Humberto Mauro aí, na minha vida, né? Logo nos cursos que eu já fiz, né? Fui aprendendo logo sobre Humberto Mauro e tal, né? Aí quando eu coloquei, né? Vou colocar Cataguases em homenagem, porque já tem Fafá de Belém, tem Paulinho Pedra Azul, né? E outros tantos aí, né? Tem Lali Cataguases. É isso. Muito legal. Colocar. Agora, Lali, outra coisa. O seu livro vai ser... Onde que as pessoas podem encontrar e se pode ser comprado separadamente, se você vai fazer uma distribuição separada, o audiobook com o livro mesmo, ele realmente está junto, onde que as pessoas podem encontrar para poder comprar. E como que vai ser a distribuição também para bibliotecas, né? Na medida que teve o patrocínio da prefeitura. Se você já fez isso, como é que foi? Pois é. Porque eu acho que é importante também, as pessoas de repente não podem comprar, mas sabe que na biblioteca tal tem. Sim, bom, vamos falar disso então. Em termos de distribuição, na internet já tem, porque a Ibis Livros está distribuindo, né? É a editora Ibis Livros. Qual que é o site? Do Rio. Ibis Livres. Aí você pode comprar, a pessoa pode adquirir pela internet, inclusive, pelo que eu percebi, não tem frete aqui para Belo Horizonte, inclusive. É na Livraria Cultura, né, da internet, e Livraria Travessa. Tá? Essas duas, né, vocês conseguem encontrar lá. Aqui em Belo Horizonte, porque aí no caso demora pela internet, com uns 20 dias, alguma coisa assim, tá? Mas aqui em Belo Horizonte tem na livraria que eu fiz o lançamento, que é a Livraria Ouvidor Savassi, lá na Fernanda de Tourinho, na esquina com Getúlio Vargas, na Quixote, na Leitura, né, do Shopping Cidade, Big Book, né, que é a antiga Caiaca ali na Tamóis, perto da Bahia, Central Livros, que é na São Paulo 938, quase em frente ao Shopping Cidade. Não, aí as pessoas já vão achar. Outra coisa é se vai ser distribuído para a biblioteca também. Isso, então aqui na biblioteca Luiz de Bessa, né, inclusive, talvez hoje eu vou levar, né? Biblioteca Pública Luiz de Bessa. Luiz de Bessa, que é aqui na estadual que a gente tem, né? Sim. Tanto o livro quanto o audiobook. Porque é o seguinte, o audiolivro que foi doado para a instituição de cego, ele é separado, sabe? Assim, ele é colocado num estojo com etiquetinha em braille do lado de fora, entendeu? Então vai ser doado o livro com o audiolivro na biblioteca e o audiolivro com etiqueta em braille para o audiolivro da Biblioteca Luiz Bessa. Entendeu? E aqui também tem algumas instituições que já receberam o audiolivro. Mas no caso, não estou falando do leitor, né, comum, né, que não tem deficiência, né? A prefeitura já vai fazer, eu estou doando 90 exemplares para a prefeitura, que ela já vai distribuir, porque ela tem as bibliotecas municipais. E centros culturais, tem toda uma distribuição para eles aí, tá? Então, em termos aqui de Minas Gerais, de biblioteca, vai ser a Luiz de Bessa. Legal demais, Lali. Agora o homem está quase maduro, né? Está quase maduro. Inclusive, até o próximo trabalho já está pronto, que já é romance também, entendeu? Então, quero você falando da Revista Verde, que parou no 6º exemplar, né? Por causa da morte lá do Ascânio Lopes. Eu espero passar do 6º e, né, continuar a minha vida aí. O 2º já está pronto. Assim, então, parabéns para você. A gente já está esperando o seu romance, hein? Que bom. Grande abraço, sucesso mesmo. Obrigado, Rosalie. Um abraço. Grande abraço. Eu conversei com o Lali Cataguases, ele que lançou no sábado passado o seu livro, o primeiro livro de contos, O Homem que Era Verde. O livro foi lançado pela Ibis Livres, uma editora de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas o livro já chegou nas livrarias de Belo Horizonte e você também pode encontrar na internet, na Livraria Cultura e na Livraria Travessa. O livro O Homem que Era Verde também já foi distribuído para as bibliotecas públicas do município de Belo Horizonte, porque é um livro que foi feito também com a Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. É isso aí, tem também na Biblioteca Estadual Luiz de Bessa, que fica na Praça da Liberdade, número 21. Falando de livros.